Estamos começando mais um Papo de Camelo. Eu sou o Luiz Gomes e há 12 anos eu faço parte desse ecossistema de startups. Já empreendi startup desde o primeiro dia até a venda para uma gigante global. Fui executivo numa grande empresa focado nas estratégias de inovação e investimento em startups. E hoje eu estou na administração pública, ajudando o desenvolvimento de startups aqui na cidade do Recife, de onde eu falo. Nesse período, eu pude avaliar mais de 1.200 startups, em diferentes aspectos, em diferentes momentos, mercados, geografias, o que me permite hoje ter uma base de conteúdo consolidada, baseado em experiência, vivência, aprendizado, muita pesquisa, e eu compartilho esse conteúdo na minha newsletter, a Camelo News, que eu convido você a conhecer e assinar, obviamente. Aqui eu converso com pessoas que estão fazendo a diferença nas suas jornadas, mas também no ecossistema de startups, sendo assim uma fonte de inspiração para você que com certeza vai trazer muito aprendizado e muita reflexão que vai impactar diretamente a sua jornada empreendedora. Então vamos lá, que o papo está na hora de começar. Essa é uma edição especial do Papo de Camelo, não só pelas pessoas que você vai ouvir nesse episódio, mas por se tratar de um projeto que eu estou na liderança técnica, um projeto que decorre de um convênio entre a ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a Imprel, a Agência Recifense de Desenvolvimento de Software e a Prefeitura da cidade do Recife, aqui representada pelo atual prefeito João Campos. Esse programa é muito importante para mim por permitir desenvolver uma análise profunda sobre os ecossistemas de inovação, tendo o Recife como o marco zero desse desenvolvimento. Então a gente vai poder identificar estratégias que promovam a transformação econômica de cidades a partir do mercado digital, ou seja, a partir do desenvolvimento de startups, a partir da conexão dos atores do ecossistema, envolvimento de universidades, envolvimento de outras figuras de mercado em prol da transformação territorial nas cidades do Brasil. E isso, para mim, é muito importante por refletir diretamente o meu propósito em estar conectado com o ecossistema de inovação, que é justamente trabalhar nessa promoção e nesse amadurecimento do ambiente empreendedor que hoje a gente tem no Brasil. Então vamos ouvir o que essa galera tem a dizer. Para o prefeito João Campos, eu perguntei qual a importância, na visão dele, de ter Recife como ponto de partida na execução desse convênio. Para a gente é muito importante, no dia de hoje, assinar ao lado do amigo Capelli, presidente da BDI, esse convênio com o Recife. Por dois motivos. Primeiro, ele ajuda de ordem prática a colocar de pé essa solução do Coreto, que vai integrar a economia, o poder público e soluções de inovação. Então, a gente vai criar uma vitrine de problemas e pessoas, startups, se credenciarão para resolver esses problemas. Então, primeiro, por ajudar a fazer isso. Segundo, é por mostrar que a parceria, ela quando bem feita, ela consegue resolver coisas que aparentemente são simples, mas por serem transversais não conseguem ser resolvidas. Então, que esse experimento daqui do Recife, ele colocado de pé, vai estar pronto para ser levado para as outras cidades como uma solução, a BDI Prefeitura do Recife, que pode ser replicado em muitos ecossistemas de tecnologia, em outras cidades, em áreas sociais, mostrando que é possível fazer. Então agradeço e muito em breve a gente vai estar lançando aqui o Coreto. Esse convênio será coordenado por uma plataforma chamada Coreto, nome que a gente definiu com o significado de conexões para a revolução empreendedora, tecnológica, online e offline. Então o Coreto ele entra como uma proposta de agregar os players do ecossistema de inovação em prol de um objetivo comum, que é o desenvolvimento econômico a partir do mercado digital. Agora a gente vai ouvir um relato importante do atual presidente da ABDI, o Ricardo Capelli, que também fala sobre ter Recife como esse ponto de partida para o desenvolvimento do Coreto. Olha, a gente hoje, a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial,
está assinando aqui com a Prefeitura do Recife algo inédito, que é uma iniciativa para transformar a BDI e a Prefeitura do Recife aqui na cidade como uma espécie de hubs, integradores de soluções inovadoras com empresas, soluções inovadoras com a administração pública, promovendo esse encontro que vai gerar novos negócios, novos empreendimentos que dialogam com as necessidades do século XXI. A Prefeitura do Recife, por que ela foi escolhida? Porque ela é uma referência hoje, uma administração moderna, tecnológica, digital, transformadora. Então a gente está muito confiante de que essa parceria que a gente inicia aqui hoje vai criar uma referência para que a gente possa espalhar essa iniciativa por outros municípios do Brasil. Essa fala do Ricardo Capelli é muito importante porque a gente entende que sem a participação do mercado, nenhuma atividade de promoção econômica vai de fato acontecer. Por mais que exista uma mobilização municipal, mas o mercado continua sendo um fator-chave no direcionamento estratégico econômico das cidades. Por isso a gente tem uma participação importante aqui do nosso gestor de relacionamento com o mercado, o Fernando Duarte, que está responsável pela conexão e atração dos principais players da economia local a participarem do desenvolvimento do Coreto. Importante citar o privilégio da nossa cidade em sediar um evento de tamanha importância, que é o evento do G20 Startup. Ao mesmo tempo, e maior ainda talvez seja a nossa satisfação, de termos criado um modelo que servirá para replicar em todas as cidades brasileiras, que refere-se a um método de desenvolvimento para os ecossistemas de inovação das cidades brasileiras. Uma criação da inteligência recifense, uma trilha importante que junta o setor acadêmico, o ecossistema de startup e o empresariado do qual eu represento aqui na nossa cidade. Grandes grupos já aportaram esse projeto conosco, o Grupo Moura do B, Rio Ave, o Hospital Português, o Parque Hotel, o Grupo Cornélio Brenan, a Folha de Pernambuco. Isso nos dá muito orgulho, porque daqui de Recife, mais uma vez, com a inteligência recifense, nós vamos criar um método para ser replicado em todas as cidades brasileiras de aferição dos estágios de desenvolvimento dos ecossistemas de inovação em todas as cidades brasileiras, com a chancela, a importante chancela e o apoio agora da BDI. Ainda falando sobre a importância da presença do mercado nesse processo de desenvolvimento econômico, a gente também tem uma fala do deputado Tadeu Alencar, que está hoje no Ministério das Pequenas Empresas, representando todo um movimento econômico que a gente tem, característico no Brasil, onde as PMEs são fatores-chave para o desenvolvimento econômico do país. Eu acho que é muito importante perceber que esse Estado burocrático e cartorial, que dá respostas num prazo muito longo, ele já não responde aos desafios dos dias que correm. Então, a criação de uma instância dentro da institucionalidade brasileira que cuide dos pequenos negócios é fundamental para você dialogar, para você ouvir, se aproximar, saber os efeitos certamente muito perniciosos dessa feição secularmente burocrática do Estado brasileiro. Então lá nós estamos empenhados em ter esse diálogo muito intensivo, em gerar condições de qualificação dessas micro e pequenas empresas, de oferecer crédito, de expandir mercados, e tudo isso só pode ser feito com transformações rápidas quando você faz uso da adoção da tecnologia e da inovação. O prefeito fez referência que ninguém melhora a gestão pública num prazo curto que não seja com a adoção do instrumental tecnológico e com uma cultura de inovação que dá respostas muito mais rápidas, muito mais baratas para problemas crônicos da população. Então o Ministério tem essa atribuição de envolver esse segmento importante da economia brasileira, que responde por 94%
dos CNPJs, que responde por 27% do produto interno bruto, que responde por 80% da empregabilidade. Só esse dado já dá conta do tamanho da responsabilidade que nós temos, mas também do tamanho da oportunidade que a gente tem de, apoiando esse segmento, de cada vez mais apoiar essa cultura de inovação e de uso intensivo de tecnologia em favor da população. Você vai aumentar a produtividade dessas empresas e, aumentando a produtividade, aumentar a competitividade também desse segmento importante da nossa economia. O Ministério tem consciência disso e vai naturalmente fortalecer cada vez mais iniciativas que, fazendo uso desse instrumental, possam fortalecer as micro e pequenas empresas no país. Recifense é um povo bairrista, um povo orgulhoso da sua história, e esse movimento, por mais inovador que seja, ele desperta também essa visão sobre ter Recife como o marco zero de uma transformação não só local, mas de uma transformação potencialmente nacional. E isso a gente pode ouvir na fala do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade do Recife, o Rafael Figueiredo. É fundamental a prefeitura estar nesse papel. Afinal de contas, como disse o nosso Cícero Dias, eu vi o mundo, ele começa em Recife. Então, nós estamos aqui dando um grito de liberdade para incentivar novos negócios empreendedores. E a Secretaria, junto com todo o time Transformers e a Emprel, vem conduzindo esse movimento na cidade, que sem dúvidas, através de uma plataforma digital como a Coreto e N outras que estão dentro do Conecta, podem ajudar a quebrar o ciclo da pobreza. Esse é o nosso grande objetivo. O secretário Rafael Figueiredo menciona o time Transformers, que é como a gente se denomina dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o grupo de profissionais que está ali reunido para promover o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras ligadas ao ambiente científico também para a cidade do Recife. E isso se reflete na forma que a ABDI enxergou a Prefeitura do Recife como o parceiro ideal para o desenvolvimento do Coreto. E isso a gente pode perceber também na fala técnica da gestora Lana, que faz parte do time da ABDI e que participou da tomada de decisão sobre a coordenação, o escopo e as prioridades desse projeto Coreto. Então vamos ouvi-la. Como é uma coisa que não existe ainda, a gente tem pistas, né? Você está nos dando essas pistas, mas que ninguém, que você está enfiado dentro do ecossistema, mas assim, do ponto de vista da BDI, a gente entende que existe uma grande confusão sobre o que é inovação. Primeiro que as pessoas, tudo é inovação, se tudo é inovação, nada é inovação. Então, primeira coisa, inovação é você pegar um problema e resolver ele com tecnologia, essa solução resolver mesmo o problema, a gente conseguir medir e pronto. Pode ser não a melhor, mas a melhor para o momento, né? E assim a gente vai evoluindo. Então, quando chegou essa proposta para a gente, eu que sou uma apaixonada pela inovação, eu vi uma grande oportunidade da gente buscar fronteira. O que está dando certo no mundo com essa ameaça aí da IA e outros desenvolvimentos tecnológicos que a gente está tão atrasado? O que a gente pode movimentar, além da conexão entre startups, empresas de base tecnológica e corporações? Como é que a gente pode movimentar nesse ecossistema a academia, o fomento, o governo estadual, governo federal, governo municipal? Então, assim, é para fazer um grande arranjo, né? Para a gente poder descobrir esse framework testado aqui nessa grande cidade que a gente chama o low hanging fruit, né? Já está mais fácil de dar certo, para a gente testar e poder aí extravasar esse modelo para o resto do Brasil. Eu não sei direito o que a gente vai, eu sei que é um modelo, provavelmente vai conectar startups com empresas, a gente tem uma plataforma que a gente vai usar a excelência tecnológica da Emprel para ajudar a gente aí a monitorar esses achados. Então, assim, é uma descoberta juntos. A gente sabe que vai ser conectar problema e solução, a gente sabe que vai ser isso. Legal. Só que existem outros arranjos que devem ser feitos. E quando a prefeitura mostrou esse apetite, para mim é muito bom, sabe? Assim, foi uma sinfonia para os meus ouvidos, porque eu acho que só a inovação é que vai dar conta da gente mesmo. Dá para perceber, a partir da fala da Lana, que esse é um projeto de descoberta.
A gente tem hoje uma convergência de fatores positivos que tornam o Recife um ambiente bom para a gente buscar essa análise de ecossistema e, a partir dessa análise de ecossistema, a gente promover modelos, métodos, ferramentas, processos e o que for necessário para que a gente possa ter estratégias claras do desenvolvimento econômico local. Para que essa coisa toda funcione, a gente sabe que o pilar central desse movimento é a figura empreendedora. Então, nada mais justo do que a gente fechar essa conversa com um relato de um empreendedor de Recife, criador de uma startup Deep Tech, que é a Salvos, que passou por um programa de apoio da própria BDI e que hoje se torna uma das referências no desenvolvimento tecnológico de saúde na cidade do Recife, e a gente pode tê-lo sim como um exemplo de pessoa empreendedora que a gente procura fortalecer não só na cidade do Recife, mas em tantos outros ecossistemas de inovação pelo país. Vamos ouvir o Maristone. Então, Luiz, sou Maristone da Salvos. A gente participou com um projeto junto à BDI em 2020 para 2021, no meio da pandemia, né? Quando se fechou ali o lockdown, as instituições buscaram incentivar e apoiar ali iniciativas que pudessem ajudar de alguma forma a contribuir com as dificuldades que a pandemia gerou, e uma delas foi a BDI, que lançou o edital para incentivar tecnologias que pudessem, né, de alguma forma diminuir o sofrimento ali, a dor das pessoas e ajudar com que os pacientes de Covid se restabelecessem o mais rápido possível. E a Salvos se inscreveu, a gente teve a sorte, né, de sermos aprovados ali no meio de tantos projetos incríveis, e executamos com eles durante o ano o projeto de monitoramento de população em desfavorecimento social, né, no qual a gente desenvolveu um wearable e fizemos ações junto com profissionais de saúde em regiões da cidade, onde encontrávamos pessoas que tinham ali alguma comorbidade, e a gente monitorava e fazia um tracking, né, da saúde dessas pessoas ao longo da pandemia, e junto com isso instruindo essas pessoas a que elas pudessem cuidar melhor da sua saúde, tá? Como resultado do projeto, a gente conseguiu identificar que essa população monitorada e assistida pela Salvos junto à BDI, ela teve o menor índice de contaminação, tá? E junto com isso também o menor índice de taxa de óbito. E além disso, a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que hoje está embarcada em nossas soluções e disponível para todo o mercado do Brasil. Eu falei que essa era uma edição muito especial do Papo de Camelo, por tratar de um movimento tão grande como esse e tão importante para o país, juntando, de fato, os perfis e os atores do ecossistema de inovação que precisam trabalhar de forma coordenada para que a gente não tenha nem 5, nem 10 Maristones, mas para que a gente tenha centenas de empreendedoras e empreendedores desenvolvendo soluções cada vez mais interessantes para o mercado, sempre olhando para o aspecto de inovação, sempre utilizando a base tecnológica como elemento central do desenvolvimento das estratégias e, obviamente, coordenado por um ambiente que impulsione o amadurecimento desses negócios e, óbvio, a transformação econômica nos territórios municipais. O Brasil é um país diverso, é um país de dimensões continentais que precisa de inteligência por trás da tomada de decisão da figura municipal em prol das suas empresas locais, dos seus talentos e de todo o conjunto de elementos que compõem aquilo que a gente chama de ecossistema de inovação. Vou deixar aqui todas as referências citadas nas falas, o contato e os links para você acompanhar todas as pessoas que falaram nessa edição, e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!